Bem-vindo a Montserrat. Somos uma família que ama Jesus e ama pessoas, que multiplica discípulos que vivem restauração com transparência e acolhem com graça e amor. Somos uma família onde é proibida a entrada de pessoas perfeitas e que sempre tem espaço para quem deseja conhecer a Deus e fazer a sua vontade, vivendo um amor que não para, mas multiplica. Aqui o amor não para. Multiplica. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, vem misericórdia nova sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço. Tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu.
Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
Olá, querida Igreja Monte Serra e amigos que se encontram conosco aqui mais esse precioso tempo de estudo da Epístola de Tiago. Nós seguimos na nossa reflexão da nossa campanha Café e hoje é mais um tempo muito precioso porque vamos continuar meditando no capítulo 3 da Epístola de Tiago, falando sobre o contraste da sabedoria terrena e a sabedoria do alto. Eu quero convidar você a abrir o seu coração e que nós possamos mergulhar nesses 6 versículos. Serão apenas 6 versículos com tanta riqueza, e que Deus possa falar ao seu coração, ao meu coração. Ele já vem falando profundamente. Espero que seja edificante, que a gente possa multiplicar essa palavra e, sobretudo, possamos aplicá-la na nossa vida. Eu quero ler Tiago, capítulo 3, versículos 13 a 18, nós vamos nos concentrar nesses versículos. Dizem assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Nós estudamos na semana passada sobre a língua e o capítulo 3, versículo 1, o foco é bem específico, voltado aos mestres que estavam na comunidade espiritual, ensinando, repartindo todo o conhecimento, a fim de que a Igreja de Jesus pudesse viver um evangelho não apenas teórico, mas prático, não é? O texto ele começa com uma pergunta, e essa pergunta tem tudo a ver com os mestres, porque naquele contexto de conhecimento em que era repartido com a comunidade cristã, a pergunta que Tiago faz é: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? E é uma pergunta muito importante da gente focar nesse primeiro momento, porque ela foi feita a pessoas que detinham o conhecimento das Escrituras. E ele vai perguntar a esses detentores da Escritura, não é, quem é sábio e tem entendimento entre vocês? O que nos dá de início assim, a compreensão e a necessidade de ressaltarmos que é possível termos conhecimento, bastante conhecimento das Escrituras, e não necessariamente sermos sábios, não necessariamente termos entendimento. E aqui nós precisamos já chamar a sua atenção de que nós estamos meditando na palavra de Deus e o que nós menos queremos é que o conhecimento adquirido ele não se transforme em entendimento, porque tudo começa pela compreensão, né? Tudo começa pelo conhecer, mas depois esse conhecimento tem que se transformar em entendimento e a sabedoria é o entendimento aplicado, é esse conhecimento que se transforma em entendimento e que se torna aplicado, ele se torna prático. É só quando isso acontece que nós nos tornamos, então, uma pessoa sábia. Nós vamos ver exatamente o texto dizendo isso quando ele fala assim, que o demonstre por seu bom procedimento. Ou seja, a sabedoria e o entendimento, ele precisa ser revelado em ações práticas que ele chama de bom procedimento. E ele diz, mediante obras praticadas, boas obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Então, Tiago aqui ele começa dizendo que o conhecimento, quando ele é aplicado com entendimento, ele nos conduz a uma vida de sabedoria. Essa sabedoria ela vai gerar obras, não é? Bom procedimento, boas obras que são revestidas de humildade. Ou seja, nós estaremos agindo de maneira realmente que reflete essa sabedoria e a roupa dessas boas obras é a humildade. Não é? Então, nós precisamos começar por aqui. Nós precisamos começar falando que Deus não nos chama para termos conhecimento sem entendimento. Lá, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o conhecimento, muito conhecimento,
ele gera orgulho, mas o amor edifica. Então, quando o conhecimento somado ao entendimento se transforma em sabedoria, tudo isso, todo conhecimento, então ele se torna ação de amor que revela verdadeiramente uma espiritualidade saudável. Ele começa dizendo isso. E no versículo 14 ele já vai dizendo: contudo, olha só que interessante, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Versículo 14. Ele vai nos chamar a atenção aqui. Quando ele está falando aqui sobre contudo, ele está querendo deixar claro que o conhecimento sem sabedoria nada mais é do que realmente uma sabedoria, entre aspas, terrena. E ele diz que essa sabedoria terrena ela pode abrigar o nosso coração. Ele vai manifestar isso dizendo que o nosso coração, então, quando ele é tomado pela inveja amarga e ambição egoísta, ela vai nos fazer realmente ter um tipo de sabedoria que se vangloria, não é? Que toma glória para si mesmo e que nega a verdade. Um estilo de vida que nega a verdade, que tem compromisso com a mentira. Então, quando nós abrigamos no nosso coração a inveja amarga e a ambição egoísta, eu quero definir essas duas palavras, que elas são muito importantes a gente entender aqui. Ele vai falar no texto que ela vai gerar, na verdade, um mau procedimento mediante obras mais, que é com orgulho, e o fruto disso é uma sabedoria realmente não espiritual, mas terrena. Então, a palavra inveja amarga do grego aqui significa uma devoção ferrenha pela própria causa. É quando nós, dotados de conhecimento, vamos agindo de uma maneira agressiva em busca de fazermos as coisas acontecerem para que a nossa causa, aquilo que nos interessa, aconteça. E a palavra ambição egoísta aí é uma palavra grega chamada eritia, que quer dizer espírito de partidarismo. Ou seja, ele está dizendo aqui, Tiago, que a sabedoria terrena ela tem essas duas características, uma inveja amarga e uma ambição egoísta. E aqui a tradução dessa palavra grega que é espírito de partidarismo. Nós passamos a usar o conhecimento para dividir, não para unir, não para amar. E falando isso dentro do contexto da comunidade espiritual e falando isso para aqueles mestres, dizendo, olha, qual dentre vocês é sábio? Ou será que muitos de vocês não têm apenas uma sabedoria terrena? Ele está exatamente detectando, ele está fazendo um termômetro de que é muito possível numa comunidade espiritual nós usarmos o conhecimento não para gerar boas obras que reflitam o caráter de Cristo, mas muito mais que vão realmente batalhar por uma própria causa e gerar um espírito de partidarismo pelo meu conhecimento. Então, Tiago está chamando a atenção das comunidades espirituais espalhadas, não é? Em todas as nações, dispersas por todas as nações e chega até nós, do quanto é importante a gente fazer essa distinção acerca da sabedoria espiritual e da sabedoria terrena. Eu quero continuar o texto, no versículo 15, falando sobre a sabedoria terrena. Ele diz, esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então aqui a gente pode definir um pouquinho melhor a sabedoria terrena. Nos versículos 15 e 16 aqui, ele vai dizer que a sabedoria terrena não é espiritual, ou seja, ela não procede de Deus, ela não revela a Deus, ela não revela o Espírito de Deus. E ao contrário disso, o texto diz, mas ela é demoníaca. Isso é muito profundo. Por que demoníaca? Eu queria explicar, me deleitar um pouquinho aqui, porque é fundamental a gente trabalhar um pouco isso aqui. Ele diz, pois onde há inveja amarga e ambição egoísta, aí há confusão
e toda espécie de males. E a palavra confusão aqui é perturbação. É interessante porque dá para fazer uma referência aqui àquele mal incontrolável do versículo 8, quando estudamos a semana passada, porque é mais ou menos isso, né? A confusão é esse sentimento de descontrole, se torna algo irrefreável, né? Causa perturbação. O que ele está dizendo aqui é que a sabedoria terrena, onde há no coração inveja amarga e a ambição egoísta, vai haver desordem, rompimento, anarquia. E toda espécie de males, é o que ele vai dizer. Aí a gente precisa voltar para Gênesis capítulo 3. Né? Se você lembra bem lá, no início da história da humanidade, quando a gente vê a queda do homem criado à imagem e semelhança de Deus, capítulo 3, versículo 4, ali o diabo propondo conhecimento para o homem, né? E Eva, seduzida pelo conhecimento, se você observar bem o texto ali, Satanás incita a inveja amarga de Deus, dizendo, olha, não é só ele que pode deter o conhecimento, você também pode. A propósito, olha, salta daí, vai atrás. Se você comer desse fruto aí, você vai ser igual a Deus. Então ele incita uma inveja amarga de Deus e ele incita também ali a ambição egoísta no coração de Eva, e a queda do homem vem a partir exatamente dessas coisas. É por isso que o texto, Tiago vai dizer que ela é demoníaca, porque o inimigo incitou isso lá no início de todas as coisas. Mais do que isso, quando você estuda a própria queda de Satanás, quando ele rompe com Deus e ele sendo anjo querubim no céu, o que invade o coração dele é exatamente uma inveja amarga de Deus e uma ambição egoísta que faz com que não apenas ele se rebele contra Deus, mas ele leve consigo 1/3 dos anjos dos céus. Lá em Apocalipse capítulo 12 você vê isso, onde na verdade eles caem, são destituídos do céu, expulsos do céu, e que eles se tornam então agora anjos que trabalham para Satanás numa grande estratégia de atingir Deus, atingindo o ser humano. E ele continua usando essa estratégia de lançar no coração do ser humano um conhecimento que não produz unidade, mas que produz partidarismo, divisão, inveja amarga e ambição egoísta. E o resultado é o que o texto diz então: confusão, perturbação, rompimento, anarquia, rebeldia e toda espécie de males. Esse é o resultado da sabedoria terrena. Mas o texto é muito interessante e curioso. A gente continuando aqui ainda sobre essa confusão e toda espécie de males, quando a gente volta para Gênesis, a gente vai ver o quê? Que tipos de males veio sobre a humanidade? A quebra do relacionamento com Deus, a quebra do relacionamento entre marido e esposa, já no início ali, confusão no Éden, não é? Nós vamos perceber a quebra do relacionamento depois entre os irmãos, o assassinato de Abel, produzido por Caim. Se você estuda o capítulo 4 lá, você vai ver inveja amarga e ambição egoísta no coração de Caim. Você vai encontrar logo no capítulo 4, seguindo os textos, Lameque, ali que também vem homicídios, mais homicídios, capítulo 4, versículo 17 em diante. Nós vamos percebendo os males decorrentes, todo tipo de males, a poligamia entra também. Gênesis capítulo 5, a gente vai ver uma narrativa dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas já no capítulo 5, versículo 5, vai fazer uma referência, não é, de que agora o homem não nasceu mais segundo a imagem e semelhança de Deus, mas agora segundo a imagem do próprio homem caído. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, Deus vê a inclinação dos pensamentos do seu coração, que era tão somente para o mal, sempre e somente para o mal, que diz lá o texto. A gente vai ver os irmãos de José com inveja amarga de José, ambição egoísta. Nós vamos ver Saul com inveja amarga do rei Davi, o rei Saul com Davi, que estava sendo realmente preparado por Deus para assumir o reinado, e Saul tomado por inveja egoísta. Quer dizer, todo tipo de males decorrente realmente dessa sabedoria terrena. Se a gente traz isso para a nossa vida, nós vamos ver isso também. O conhecimento que
que é tomado por esse tipo de coração, de inveja amarga e de ambição egoísta, como ele gera divórcios, quebras nos relacionamentos entre marido e esposas, pais com filhos, irmãos com irmãos. Nós vamos ver quando se trata, por exemplo, de heranças, não é? Pais que deixam heranças para filhos, quantos filhos e vínculos de irmãos são quebrados por ambição egoísta, por uma inveja amarga do outro irmão. Gente, tem tanta... Isso tudo vai se alojando no nosso coração. E quando nós usamos as palavras, usamos o conhecimento, sem a dependência e sem o entendimento, sem a sabedoria, o resultado é exatamente o que esse texto vai nos mostrar e que a narrativa de Gênesis mostra e a Bíblia vai nos mostrando. Confusão e todo tipo de males, não é? Então a gente enxerga isso aqui, fruto da inveja amarga e da ambição egoísta. Contudo, o texto segue e ele diz assim, mas a sabedoria que vem do alto, e aí ele faz agora uma descrição extraordinária, porque essa sabedoria que Deus tem para mim e para você. Ele diz que antes de tudo ela é pura, ela é pacífica, ela gera unidade, não divisão. Ela é amável, e a palavra aqui é piex, que quer dizer gentil sem ser fraca, cheia de consideração para com o próximo. Ela é amável. A sabedoria que vem do alto, ela é compreensiva. E a ideia de compreensiva aqui do grego é uma palavra que quer dizer eupeites, que quer dizer ela aceita, ela é aberta para conversas, para uma outra ideia, para dialogar. Então ela é compreensiva. A sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia. Ela quer dizer que o nosso coração, ela se lança, se inclina para socorrer o necessitado na sua dor. A sabedoria que vem do alto, ela produz bons frutos, ela é imparcial, a palavra aqui é diácritus, que quer dizer julga pela verdade. Ela não é pressionada a fazer juízo, mas ela sempre vai julgar pela verdade. A sabedoria tem essa característica, né? E ela é imparcial. Ela é imparcial no sentido de que ela não prefere ninguém. A sabedoria, ela lida com a justiça e ela é sincera. Ela não representa algo que não seja real lá no nosso secreto. Essa é a sabedoria que Deus tem para nós. E o texto bíblico vai dizer aqui que ela produz um fruto de justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. A ideia aqui de semeia-se é que a sabedoria que vem de Deus age na nossa vida e relacionamentos como uma semente e que ela vai semear um fruto que é de paz para os relacionamentos. Então, amados, eu queria levar você a fazer essa pergunta a si mesmo. Será que você tem vivido uma vida com a sabedoria terrena ou com a sabedoria que vem do alto? Eu queria contar o meu testemunho quando eu fiz 45 anos. Hoje eu tenho 48 anos, vou fazer 49 ainda esse ano. Mas quando eu fiz 45 anos, nós estávamos passando um período de 9 meses nos Estados Unidos, quase 9 meses. E quando nós pisamos nos Estados Unidos e saímos da região da Flórida para onde ficaríamos, que era no Texas, de carro, nós dormimos no caminho e naquela primeira noite nos Estados Unidos, chegando naquele lugar que passaríamos os meses seguintes, eu fiz uma oração a Deus. E a oração é: Deus, me ajude a liderar a minha família nesse período aqui como o Senhor quer. Eu quero exercer realmente uma liderança aqui que vai abençoar a nossa família, não apenas a minha vida, mas a Marta, Laila, Radassa. Deus me levou para um texto no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, que fala sobre a história de Salomão, que é um dos reis que tem realmente um livro chamado Provérbios de Salomão, livro de sabedoria, que Deus lhe deu a oportunidade, enquanto jovens, de fazer um pedido a Deus, e ele fez o pedido mais, eu diria assim, sábio. Ele pediu por sabedoria e Deus deu. Salomão foi um homem sábio por muitos anos na sua história, na sua vida. Mas essa parte da Bíblia, primeiro livro dos Reis, 11, mostra já na sua velhice. O texto bíblico diz que ele se dobrou diante de outros deuses, que ele se envolveu com várias mulheres, ele teve 600 mulheres, 300 concubinas. A Bíblia diz assim, que ele na sua velhice, o seu coração já não era mais como o do seu pai Davi, temente a Deus. E é muito importante isso, muito importante. Por quê? Porque Salomão termina a sua vida
da pior maneira possível. Um desastre, um verdadeiro desastre. E é curioso porque naquela meditação lá nos Estados Unidos, Deus me fez uma pergunta. Ele disse, Tércio, o que é mais natural, o homem ser mais tolo ou mais sábio na sua juventude? E eu disse, mais tolo na juventude. E na velhice, mais tolo ou mais sábio? Mais sábio. E aí Deus me perguntou, e na vida de Salomão? Ele terminou a sua vida como mais sábio ou mais tolo? E o texto era bem claro que ele terminou a vida como um homem mais tolo. No caso de Salomão, ele começou como um sábio e terminou como um tolo. E aquilo foi muito forte para mim, não é? Porque usando o conhecimento dele, sem entendimento, ele perdeu a sabedoria e ele se desviou em busca das suas próprias paixões e a vida de Salomão foi confusão e todo tipo de males veio sobre a vida dele. Quer dizer, testifica o que Tiago escreveu, é muito profundo, é muito profundo. A minha oração naquele dia foi, Deus, eu estou fazendo 45 anos, eu quero pedir que o Senhor me ajude a me tornar o homem mais sábio daqui para frente. Eu posso declarar aqui que por muitos anos da minha vida eu fui um tolo, um tolo. As minhas palavras destruíram, eu destruí a minha própria vida, destruí relacionamentos e ao longo dos anos tenho pedido que Deus me ajude a viver em sabedoria. Eu quero terminar então com as palavras que foram registradas por Salomão, na fase da sua sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, o temor ao Senhor, olha o que ele diz, é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ainda no capítulo 2, quando ele fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo que toda a sabedoria começa por temer a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter um profundo desejo de agradar a Deus. Isso é temer a Deus, é querer saber o que Ele pensa, é buscar a direção, é fazer a sua vontade, é obedecer a qualquer custo, né? Porque você confia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele diz, toda a sabedoria começa com o temor a Deus. E no capítulo 2 aqui, ele vai falar algo muito profundo. Ele diz no versículo 5, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento da sabedoria. Então o que esse texto está dizendo aqui é que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, mas o temor ao Senhor é tanto o princípio da sabedoria, como também o alvo da sabedoria é levar o homem a temer a Deus, ao temor ao Senhor. Então nós vamos descobrindo realmente, querido, que a sabedoria nos levará ao temor ao Senhor e o temor ao Senhor é por onde tudo começa a encontrarmos a sabedoria. Então não dá para saber por onde começa o ovo ou a galinha, não é? O que vem primeiro, mas é muito importante você entender que realmente Deus tem isso para mim e para você. Talvez você diga, Tércio, como eu posso encontrar então a sabedoria? Eu queria lembrar Tiago capítulo 1, quando diz assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele diz lá, não é livremente de boa vontade. É desta maneira, pedindo a Deus e colocando o seu coração a temer ao Senhor, que livremente Ele vai lhe dar sabedoria. Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você, eu creio. Eu termino, querido, dizendo o seguinte, que a origem determina o final, os resultados, não é? Então a sabedoria que vem do alto, ela vai produzir bênção, o resultado é bênção. Se tudo começa em Deus, tudo termina em Deus. Agora, quando a sabedoria terrena, ela nasce realmente fruto de arrogância, de soberba, de inveja amarga, o resultado é que vai produzir na minha vida e na sua vida confusão, problemas, todo tipo de males. E isso é terrível para mim e para você. Então, queridos, eu termino esse tempo, esse encontro, te levando a esse questionamento profundo. O que você tem vivido? Como você tem vivido? Nos seus negócios, na sua casa, na sua família, nas decisões da sua vida, Deus tem mais do que o conhecimento humano para você. Deus tem uma sabedoria que vem do alto e que se você clamar por ela, Deus terá prazer em oferecer a você livremente, abundantemente, e assim eu e você
colheremos frutos de justiça e frutos de paz e abençoaremos não apenas a nossa própria vida, mas daqueles que nos cercam na sua família, na igreja, no seu trabalho e por onde você andar. Que Deus nos faça cristãos, homens e mulheres de Deus que vivem de acordo com a sabedoria que vem do alto. Deus abençoe você. Eu quero orar com você, eu quero clamar por isso nesse momento. Se você deseja, coloque a mão no seu coração, no seu peito. Eu quero orar pedindo a Deus isso nesse momento, que Ele nos conceda sabedoria. Diga assim: querido Deus, que bom nós podermos nos debruçar na Tua palavra e perceber que existe algo além do nosso conhecimento natural, da nossa inteligência, da nossa capacidade, que tudo é dádiva Tua para nós, Senhor. Mas o Senhor nos entrega o privilégio, a oportunidade de sermos pessoas sábias, que podemos agir, Pai, para as nossas decisões, nos nossos relacionamentos, na nossa vida profissional, na nossa família, nos nossos relacionamentos dentro do contexto da igreja, de ministérios, de liderança, com a sabedoria que vem do alto, Senhor. Que ela é cheia de qualidades. O Senhor nos mostrou isso hoje. Nós queremos, Pai, viver uma sabedoria com características de pureza, de amabilidade, de compreensão, Senhor, de imparcialidade sincera, cheia de misericórdia. Deus, nós pedimos esta sabedoria. Tua palavra nos convida, Tiago, dizendo: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E agora eu peço essa sabedoria para a minha vida, para a vida daqueles que nos ouvem agora. Senhor, nos enche da Tua sabedoria, a fim de que nós possamos, Senhor, realmente abençoar, que as nossas palavras produzam unidade, que as nossas ações, boas ações, elas sejam revestidas de humildade, bom procedimento, que reflete esta sabedoria. Deus, quantos de nós podemos estar agora machucados e quebrados porque usamos a sabedoria terrena, o conhecimento sem entendimento, sem a bênção da Tua inspiração para a nossa vida. Perdoa-nos, Pai, mas oramos que o Senhor gere em nós o temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. E que à medida que nós vamos conhecendo a Ti, o Senhor nos torne, Senhor, cada vez mais homens e mulheres tementes ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Edifica a nossa vida, Senhor, e ajuda-nos agora a praticar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Quero terminar com as palavras de Provérbios 14, versículo 26 e 27. Diz assim: aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Que o temor ao Senhor nos leve a essa experiência de vida cheia de sabedoria e de bênção para você e para mim. Convido você a acessar o nosso site, seguir fazendo os devocionais, que tem sido uma riqueza muito especial a cada dia. Quero que você mergulhe nessa jornada de Tiago, leia se você não leu ainda e vá compartilhando, né, por onde você puder e com quem você puder, amor, fé e esperança. Um grande abraço, saudade, igreja querida. Um grande abraço a você, amigo, que está se aproximando da nossa comunidade. Lá temos várias informações e você pode também se conectar para que possamos apoiar você na sua jornada de vida e família. Deus abençoe a todos.